Consulta pública do Ministério da Saúde quer eliminar pediatra na hora do parto. Medida causa polêmica entre os médicos. E mais, a alta do dólar prejudica a viagem dos brasileiros ao exterior. Dia dos Namorados já movimenta o comércio em Campinas. Ao vivo, destaque de Giovana Lastori. Você vai ver o que Campinas tem feito pela mobilidade pública, agora no TJ PUC. O corte de gastos do governo faz com que o Ministério da Saúde estude a possibilidade de retirar pediatra na hora do parto. Confira mais informações com a repórter Isabela Arioli. A possibilidade da retirada de pediatra da sala de parto é uma atitude que está sendo repudiada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Segundo a médica responsável, é de extrema importância a presença de um profissional capacitado e que a rapidez e a prática na hora de uma emergência são essenciais. Durante o trabalho de parto, mesmo o trabalho de parto cesárea de baixo risco, pode haver uma intercorrência e é preciso que tenha um profissional capacitado para a reanimação do bebê dentro da sala de parto. A gente tem que lembrar que baixo risco não é ausência de risco. O risco ele continua existindo. Maitê sabe muito bem sobre o que a médica está falando. O filho dela, Marcos Eduardo, nasceu com uma grave asfixia e foi preciso o uso do choque anafilático e da permanência da incubadora. E assim que ele nasceu, que as enfermeiras foram fazer o procedimento, que viu que ele não estava normal, que ia precisar do pediatra, a pediatra chegou em coisa de segundo. Foi muito rápido que ela entrou na sala de parto. E daí ela já começou a fazer a massagem cardíaca nele. Quando ela viu que não ia ter jeito, daí ela pediu para o enfermeiro que estava próximo a ela pegar o equipamento para estar fazendo. Mas, nossa, a pediatra é essencial, porque se não fosse ela, meu filho tinha morrido. Trata-se de um retrocesso perigoso para a saúde pública, porque em média por dia são 15 o número de bebês que morrem por insuficiência respiratória. A fim de reduzir os gastos, o governo transfere esta conta para a comunidade e quem paga as consequências são a mãe e o bebê. O Ministério da Saúde diz estudar a possibilidade por falta de profissionais pediatras, mas... Na verdade, não existe falta de pediatras. A gente tem os pediatras em número suficiente, principalmente nos grandes centros. O grande problema é que eles acabam indo trabalhar no setor privado. Você tem um problema de distribuição. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um emprego que não é atrativo no SUS hoje, né? Por condições de trabalho, salário, enfim, N motivos. Isso é uma questão extremamente complexa, não é só salário, não é só violência, é uma série de fatores em conjunto, mas o emprego no SUS hoje ele acaba não sendo atrativo para o médico. Estados Unidos entre os lugares mais procurados para quem quer estudar fora do país. Porém, a alta do dólar vem desanimando muitos brasileiros que querem viajar ao exterior. Veja mais na matéria de Lucas Lousas. O lugar mais procurado para estudar são os Estados Unidos. Porém, a alta do dólar pode ser uma pedra no caminho dos estudantes que desejam fazer intercâmbio. Por isso, há quem busque novas alternativas, como é o caso da estudante de comércio exterior Marina Foltran. A princípio, os Estados Unidos era a minha ideia geral, assim, porque é o melhor lugar para ir, eu já estou com a fluência, meu inglês é americano, mas com o dólar que tá, compensa muito mais eu ir para a Europa, onde eu vou poder conhecer vários países e vai estar a mesma coisa no preço, então. Com a alta cotação do dólar, os estudantes tendem a procurar programas de intercâmbio em outros países, e há diversos destinos que estão com a cotação mais baixa que o dólar americano. Eu acho que mudou um pouco o foco, sim, dos estudantes, então eu acho que essa alta do dólar americano mexeu um pouquinho. As pessoas, na verdade, não é por causa da alta, é por não estar estável, né? Então, quando o dólar ele não está estável, os estudantes, os pais, eles ficam um pouco inseguros em questão de, então quando meu filho for viajar, o dólar ele vai estar mais alto ou não. Então, na verdade, é isso. Se o dólar der uma estabilizada, as coisas elas voltam ao normal. Os gastos dos brasileiros no exterior continuam em baixa. Segundo os dados divulgados pelo Banco do Brasil, o mês de abril é o menor nos últimos 5 anos, somando 1,64 bilhão. Em 2010, o mês de abril totalizou 1,22 bilhão. No mês passado, a moeda norte-americana recuou 5,57% para R$ 3,01. Na parcial dos 4 primeiros meses de 2015, o dólar teve alta de 13,33%. O professor de economia da PUC Campinas, Antônio Carlos Lobão, afirma que a valorização do dólar é positiva para o Brasil. Quando você fala em gasto do Brasil no exterior, você está falando de uma parcela muito pequena da população e que atinge uma classe média alta, que vai passear fora, fazer turismo fora.
Óbvio que a taxa de câmbio não tem a ver com essa parcela da população. Quando você tem um dólar mais alto, você favorece todo o setor exportador, né, brasileiro, que está vendendo mais para o exterior. Você favorece um setor interno no Brasil que produzia, que estava vendo os seus mercados sendo atacados por produtos estrangeiros, e favorece um imenso setor no país que é o do turismo interno. Então, em linhas gerais, a taxa de câmbio ela tem efeitos muito mais importantes do que simplesmente uma classe média alta que não vai poder passear mais no exterior. Quando o assunto é investimento, nem a alta do dólar, que este ano atingiu a maior cotação nos últimos 12 anos, tem diminuído o interesse dos brasileiros pelos Estados Unidos, principalmente dos que planejam comprar casas em Orlando. Segundo dados do mercado imobiliário americano, cidades como Orlando e Miami continuam sendo um atrativo para investidores imobiliários do Brasil. Já imaginou você sair de casa certo para realizar aquela atividade no seu emprego e aí nada dá certo? Pois bem, a repórter Mariana Camba mostra agora os imprevistos e os desencontros durante uma gravação de reportagem. Veja só. Manhã de domingo ensolarada, 26 graus, praticamente um dia perfeito para fazer uma boa reportagem. Isso que acontece quando a gente sai para gravar, mas alguma coisa dá errado ou nada dá certo. Lá fui eu no Taquaral para fazer uma matéria sobre doação de cachorro, algo que sempre é feito aos domingos, mas justamente naquele dia não. A gente fazer matéria sobre a doação dos cachorros, mas por um bom motivo, isso não pode ser feito. A gente está aqui com a produtora da Corrida Mais Vida, é isso, né? Isso, Corrida Mais Vida 3M Boldrini, já na 10ª edição. A gente faz em prol do Centro Infantil Boldrini. E como é que foi essa corrida? A gente teve 3 distâncias, na verdade uma caminhada de 6 km, corrida de 6 km e corrida 10 km, tem premiação em dinheiro e toda a verba arrecadada é revertida para o Centro Infantil, que trata, é referência na América Latina no tratamento do câncer infantil e de adolescentes do câncer, né? E com muita persistência e determinação jornalística, consegui achar uma doação de animais. A gente estava aqui procurando os cachorrinhos, achando que não ia encontrar nada por causa da corrida, mas a gente acabou encontrando sim, só que não são cachorrinhos, são gatinhos. A gente está aqui com a Cíntia. Como é que foi essa? De onde partiu? Por que vir aqui no Taquaral para doar os gatinhos? Então, aproveitando que eu moro aqui perto, né, Mariana? E como tem muita gente, muita criança, famílias que vêm aqui no Taquaral, a gente acha que é um momento bem interessante. Os frequentadores do Taquaral, sempre cuidadosos, quase acabam com a nossa reportagem. A bicicleta aí, ó! A bicicleta aí, ó! A bicicleta aí, ó! Mas vamos lá, vamos acabar a reportagem. Quem quiser vir doar seus animais, teve cria, teve filhotinho, seja gatinho, cachorrinho, é só vir aqui na Avenida Doutor Heitor Penteado, aqui no Parque Taquaral, em frente à entrada 1. Tem um canteirinho aqui, ó, esse matinho que a gente dá pra ver aqui na câmera. E aí é só vocês virem, trazerem os animais, oferecerem. Sempre tem aqui, como a gente tá vendo, gente, família caminhando, com também cachorros e gatinhos. Então fica a critério. A avenida aqui é fechada a partir das 7 da manhã e vai até às 12 horas, meio-dia aí. Tchau! O governo do estado de São Paulo vai iniciar no próximo ano um novo modelo de currículo no ensino médio. O plano da Secretaria Estadual de Educação é transformar a maior parte do curso em disciplinas optativas, modelo em que os estudantes podem escolher o que vão estudar. O novo ensino médio será testado em um número restrito de escolas e depois avança para toda a rede. E no próximo bloco? Dia dos Namorados está chegando. Veja como a publicidade afeta o comércio. E veja também. O campeão sul-americano mostra a sua história de superação. Saiba como o transporte público é feito em Campinas. Fiquem ligados, voltamos já já. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Já voltamos com o TJ. Você confere agora os flagrantes que nossos repórteres conseguiram nas ruas da região.
5 pessoas envolvidas com tráfico de drogas foram presas em Mogi Guaçu. Os policiais encontraram 4 tijolos de maconha, pedras de crack e comprimidos de êxtase, totalizando cerca de 4 quilos de entorpecente. Ainda foram apreendidas armas e munição, além de 3 carros e R$2.000 em dinheiro. Motociclista atropela senhora que atravessava a faixa de pedestres na Avenida Ario Bernabé, em Indaiatuba. A moto ainda se chocou com uma carreta que estava parada por problemas mecânicos. Ninguém se feriu gravemente. Caminhão tomba na rodovia Fernão Dias, na cidade de Atibaia. O motorista foi socorrido pela concessionária da pista e levado ao pronto-socorro com ferimentos leves. Não houve mais feridos. Bandidos explodem caixa eletrônico em supermercado na cidade de Sumaré, mas não conseguiram levar o dinheiro. Os assaltantes ainda fugiram em um veículo até uma casa na cidade de Hortolândia. No local, foram apreendidas 4 pessoas. Foi encontrado mais explosivos em cima da residência. E o atraso das obras de revitalização da Avenida Francisco Glicério, em Campinas, tem prejudicado o comércio local nos últimos meses. A presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a SIC, Adriana Flose, disse que os lojistas reclamam da demora na execução da obra e afirmam que ela impacta negativamente as vendas. Segundo a Prefeitura, as obras de revitalização da região da avenida começaram no dia 27 de fevereiro e devem ser concluídas em 11 meses. A mesma situação, né? Toda vez a história se repete. E quem sai perdendo é sempre o consumidor, né, Igor? Sim. O Dia dos Namorados está chegando. Veja como o comércio muda nesta data na reportagem de Giovana Lastori. O Dia dos Namorados se aproxima e, com isso, as empresas de comércio online se preparam para as vendas. Segundo dados divulgados pela Ebit, esse ano as vendas devem aumentar cerca de 8% e o faturamento chegar a 1,49 bilhão de reais. Os preços mais competitivos que o varejo tradicional e a grande variedade de lojas virtuais, vendendo produtos de todas as categorias, são alguns dos fatores que devem impulsionar as vendas. Segundo os dados da empresa especializada em comércio eletrônico, produtos como celulares, sapatos, brinquedos e games, além de perfumes e vinhos, devem ser os mais desejados entre os consumidores. Eu escolhi a internet porque você tem a comodidade de fazer a pesquisa dentro de casa, não precisa ficar saindo, gastando combustível, com carro, essas coisas. E também você acaba tendo uma variedade bem maior do que em loja física, né? Então, acho que acaba sendo mais cômodo procurar pela internet. As empresas online vêm apostando em ofertas arrasadoras que incentivam a compra, oferecendo bom desconto, condições de pagamento diferenciadas ou criando promoções imperdíveis, como o frete grátis, que é um dos atrativos no e-commerce, e são diferenciais em promoções. E mesmo sem desejar, o comércio online tenta conquistar os consumidores. É algo que mesmo sem você ligar a TV em casa, você parou ali no trânsito, parou na hora de almoço, olhou seu celular, você está recebendo aquela mensagem. Então, tudo isso motiva muito mais a pessoa estar consumindo numa data como o Dia dos Namorados. Superação de vida. O campeão sul-americano de para-badminton, Gabriel Giannini, conta as conquistas dele no esporte e na vida pessoal. Confira agora na reportagem de Mariana Camba. Esporte em que se utiliza uma raquete e uma peteca e ainda pouco popular no Brasil, o badminton ganhou um caráter motivador na vida do campeão sul-americano de para-badminton. Através de uma atividade que era de férias, eu conheci o badminton, eu nunca tinha visto, e daí comecei a treinar, a jogar. Vi que era um esporte que dava para eu jogar sem muita dificuldade, ao contrário do futebol. E daí eu vi que era um esporte, fiquei muito interessado, curti pra caramba e daí fui atrás, corri atrás, daí comecei a treinar seriamente. Integrante da Associação Brasileira de Para-Badminton em competições nacionais e internacionais, Gabriel Giannini, aos 12 anos, participou da primeira competição. Aos 15, se tornou o primeiro campeão no Pan-Americano e em 2011 representou o Brasil no torneio internacional na Alemanha. Hoje em dia é o 7º melhor no mundo na categoria simples e as conquistas no esporte passam de 30. A mãe do campeão não segura as lágrimas quando está nos campeonatos. Eu achei que fosse primeiro brincadeira, daí a gente foi ver, realmente ele queria, né? E daí começou a participar de campeonato e foi ganhando, né? Cada vez mais e assim foi, tá indo até agora.
De ver meu filho com toda a dificuldade, né? Porque realmente é uma dificuldade, né? Para mim, que ando já não é fácil jogar o badminton, imagina para ele, né? Ter que tocar a cadeira, pegar a raquete, né? É muito rápido e exige, né? Esforço de mão, né? De braço, né? É emocionante, né? Não tem como a mãe não ficar, não tem como a mãe não ficar emocionada, né? Vendo que ele conseguia, né? Vendo que ele conseguia e ele foi cada vez mais e foi conquistando, né? E cada vitória é uma vitória, né? Em todos os sentidos. Os treinos são feitos durante 2 horas em 4 dias por semana em Campinas. A gente tem que dosar um pouco de tudo, porque eu gosto bastante de sair, eu gosto do esporte, então tem que ser um pouco de cada. Porque se fizer só uma coisa, vai acabar dispersando. O badminton é um esporte que requer muita velocidade, habilidade e agilidade. A gente pode ver aqui que o Gabriel, talento aqui não falta. Mas fazendo uma breve comparação com o pessoal que está treinando ali atrás, pode ver que ele aplica muito mais força nos golpes e é também muito mais rápido. Ganhei a primeira medalha internacional do para-badminton, na verdade do badminton do para-badminton no Brasil, que foi na Espanha. Eu ganhei em 3º lugar em dupla, ninguém tinha ganhado. Então foram essas as conquistas. Já participei de mundial também, só que o mundial é uma coisa bem mais complexa, assim, bem mais profissional. Mas estamos no caminho certo, é só evoluindo que um dia o tempo vai chegar, a hora vai chegar. E na região de Campinas, a Prefeitura disponibilizou um serviço de mobilidade pública. O serviço conta atualmente com 50 vans e 2 ônibus. Todos eles são adaptados ao transporte de pessoas com mobilidade reduzida. O serviço é porta a porta, porta-ponto de ônibus, e os usuários podem agendar a sua viagem pelo telefone 0800 615 17. Giovana Lastori para o TJ PUC. Bastante emocionante essa história do Gabriel, não é, Igor? Realmente. E o TJ PUC se despede por aqui. Eu sou o Iago Lima. E eu sou o Igor Batista.